interessante notar aqui que Jesus está prenunciando aos discípulos um momento de sofrimento, um momento de tribulação. É engraçado que quando você encontra hoje os supostos profetas, os profetas que profetizam, revelam, têm visão, sonhos, revelações, eles nunca profetizam sofrimento, nunca profetizam males, nunca revelam, nunca tem uma revelação que algo ruim vai acontecer. Pois é, mas o profeta dos profetas, o grande profeta, profetizou algo ruim, profetizou caos, profetizou tragédia, profetizou sofrimento, profetizou algo dolorido. E à luz disso aqui eu também quero ensinar a dificuldade que os cristãos contemporâneos têm de lidar com o sofrimento, com a perda. Nós somos muito mal educados, muito mal ensinados em lidar com o sofrimento. Nós não sabemos lidar com tragédias, com mal. Foi nos ensinado de forma errada. Nós, talvez a nação brasileira principalmente, ela tem no mínimo 80% dos cristãos que foram influenciados pela confissão positiva. A confissão positiva que ensina Kenneth Reagan, Benny Hinn, que ensina R.R. Soares, de Macedo, esses grandes apóstolos modernos. O que a confissão positiva propõe? Que o sofrimento não é a vontade de Deus. Deus não quer que soframos, que a doença não vem de Deus, que mal nenhum pode vir de Deus, que não é a vontade de Deus que nós fiquemos doentes, não é a vontade de Deus que soframos qualquer mal que seja. Então, se alguém teve um carro roubado, se alguém está num leito de hospital, se alguém foi assaltado, se alguém pegou uma doença grave, isso é ensinado como falta de fé, obra de demônios. A pessoa está em pecado, está em desacordo com Deus, por isso ela está vivendo aquilo. Em que hipótese alguma pode acontecer uma tragédia, o exame dela nunca pode dar negativo, nunca pode dar um tumor maligno, não pode. Então, fomos ensinados assim, que ao nos convertermos, principalmente a interpretação daquele texto de forma horrorosa, Romanos 8, 29, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eles ensinam que todas as coisas cooperam bem para os que amam a Deus. É ensinado que todo crente, todo aquele que converte, tudo vai dar certo na vida dele. Tudo trabalha bem para ele. Tudo vai ser mil maravilhas. E não é isso que o versículo está dizendo. Não é essa maneira de interpretar o versículo. Todas as coisas trabalham para o bem. Dentro do tudo está o bom. Todas as coisas boas trabalham para mim. Mas dentro do tudo não tem só o bom, dentro do tudo tem o bom e tem o mal. Então o que trabalha para o meu crescimento são coisas boas, mas também coisas ruins. Aliás, as ruins trabalham mais do que as boas para mim. Então, por causa disso, de sermos viciados na confissão positiva, quando somos pegos por um sofrimento, nós não sabemos lidar. Quando alguém nos rouba, quando temos um exame e dá um positivo com a doença, quando perdemos o emprego, como quebramos o pé, ninguém recebe isso bem, ninguém consegue aceitar. Por que o filho meu nasceu doente? Por que eu perdi o emprego? Por que eu peguei a epidemia? Por que assaltaram minha casa com tanto ímpio? Por que vai assaltar? Porque assalta mesmo. Então, nós entramos em crise, em pneu, em parafuso. Não sabemos aceitar e conviver. Onde a Bíblia está recheada de texto que ensina isso. Olha o que fala no Salmo 34. Muitas são as aflições do justo. Não é uma, não é duas, são muitas. Quem que é o justo? O crente. Muitas são as aflições. O que é aflição ali? Sofrimento. Davi está dizendo, o crente sofre. O crente sofreu. E o crente vai sofrer. E quando ele vencer um sofrimento, ele vai arrumar outro. E outro, e outro. Muitas, várias, são as aflições, os sofrimentos. Filipenses, capítulo 1, verso 29, diz assim, em relação a Cristo, vocês não foram chamados só para crer nele. Não, não.
Ah, para que mais nós fomos chamados? A também a padecer por Ele. Olha que coisa boa, que eles não pregam. Você foi chamado para crer. Foi, mas foi chamado para sofrer, para padecer. Porque Ele é o modelo nós seguir, não é? Você acha que Ele sofreu? Hein? Ele sofreu. Foi perseguido, foi cuspido, foi humilhado, foi rejeitado, foi cortado, foi torturado, foi mastigado. Agora a gente segue Ele. Ah, mas essa parte eu não quero não. Mas como não? Fostes chamados para sofrer. 2 Timóteo 4,13. Olha Paulo falando. Aflições e tribulações, tais quais eu sofri em Icônio, Listra e Antioquia. 3 cidades que ele viajou. Cada uma delas o couro comeu em Paulo. Quantas tribulações sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Notem, o Senhor me livrou das tribulações. O Senhor não impediu que elas acontecessem. Aí vai para o verso 13. Os que querem viver piamente em Cristo, verso 12, padecerão perseguição, sofrimento. Olha que coisa mais paradoxal, doida. Como é que é? Quanto o que quiser viver piamente, padecerão perseguição. Peraí, não é o que eu estou entendendo. É. Quanto mais você buscar a Deus, mais você vai sofrer. Quanto mais santidade, mais graça, mais conhecimento, mais perseguição. Ou seja, crente carnal meia boca, sofre menos. Crente piedoso santo, sofre mais. Crente que quer ser acima da média, sofre mais ainda. Isso aí é Bíblia. No Antigo Testamento, fala um homem que não sofreu. Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, Adão, Josué, os juízes, todos passaram por sofrimento. Aí nós ficamos nessa síndrome, nessa crise. Pularam lá em casa. E o que levaram? O que chute do meu marido. Entra em crise. Arrombaram a minha porta. A sua porta não foi a primeira que arrombaram e nem vai ser a última. E nem vai ser a última da sua casa. Vai arrombar mais 200 da sua casa ainda. Vai catar tudo. Até onde tiver um negócio, vamos continuar catando. Que negócio é esse? Não pode arrombar a sua casa? Por que não pode arrombar a sua casa? Nossa, com as crises bestas. Eu fiquei doente. Come gordura, torresmo, refrigerante todo dia, não caminha, não anda, fica doente, aí põe culpa no diabo, Deus é injusto. Não, é o ócio. Causa e efeito, eu não entendo umas coisas. Sofrimento. Sabe essa ideia de vai ter uma epidemia aqui em Franca, na casa do justo não vai entrar. Isso é conversa. Isso é conversa. Isso é mentira. Nós temos que saber lidar com o sofrimento. Eu vou te falar uma coisa, pode ser chocante, mas não vou mentir. Eu vou enganar você. Vou enganar para ter ibope, para lotar a igreja. Campanha, vamos levantar a mão. É hoje, irmã, glória a Deus. Aí você sai inchado de vento, vazio, inchado de mentira. É hoje, é hoje. Não é hoje, irmão. Aliás, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. 1 Coríntios, Paulo fala assim, ó, do espinho na carne você conhece. Há 14 anos, se fora do corpo, no corpo não sei, conheci um homem que foi arrebatado ao terceiro céus e viu coisas inefáveis que não é lícito aos homens dizer. Para que não me soberbecesse pela grandeza das revelações que tive, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me desbofetear. Pelo que orei 3 vezes pedindo ao Deus que me retirasse, e 3 vezes ele me respondeu a mesma coisa. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele pediu para Deus tirar o sofrimento dele. Deus, me livra, tira esse espinho maldito, tira essa dor aguda, passa esse vale. Deus, não. Ele orou 3 vezes, mostrando perseverança, e 3 vezes Deus falou, eu não vou tirar. Quem que prega isso? O espinho representa dor, sofrimento, vale, prova, seja o que for, passa, alivia, tira. Deus simplesmente falou, não. Como que Deus responde o sofrimento de Paulo? A minha graça te basta. O que Deus respondeu? Olha a interpretação desse texto.
minha graça te basta. Eu não vou tirar o espinho, mas vou conferir graça a você para suportá-lo. Eu não vou livrar você do sofrimento, não vou livrar você da prova, nem tirar de você a dor, mas vou dar graça, recurso, condição para você suportar a dor. O que esse texto está querendo ensinar? Que tem muitos casos que Deus não vai fazer milagre, que Deus não vai livrar, que Deus não vai operar. Tão somente Ele vai conceder graça, recursos, ânimo, fé, coragem, para você passar a prova, lutar com o gigante, vencer. É assim. Isso aqui é a verdade. Na verdade, sabe o que ele está querendo dizer? Você não vai acreditar que eu vou falar. Você vai falar, esse homem é herege, não é bíblico, perto do que o povo está aí. Deus está ensinando assim, Gil, conforma com o sofrimento. É isso que ele está falando. Para de murmurar, para de ranhetar, para de chorar. Não, eu não vou tirar, conforma. É igual esses falsos profetas que prometem levantar o paralítico fica 20 anos de cadeira de roda nesse escudo da tentativa de esperar. Aí fica pondo isso na cabeça dele. Você tem que levantar, você não tem fé, o capeta está no você, por isso que você não levanta, você não crê, miserável. O coitado já pensa que ele é um endemoniado. Tem que falar para ele, meu filho, conforme-se. Deus não vai tirar esse espinho, mas vai te dar graça para você ser feliz, cheio do Espírito Santo, temente a Deus, fiel, aí na cadeira de rodas. Acabou. Não sabe lidar com o sofrimento. Pode ser comigo, pode ser você. O que Jó falou quando Deus tomou tudo de Jó? Deu uma surra em Jó. Deus não fez nada com Jó, fez com você. Você que está sofrendo, tá? Sabe o que Deus fez com Jó? Primeiro, matou os 10 filhos dele. Quem aí já perdeu 10 numa só noite? Tomou toda a riqueza de Jó. Gado, camelo, ovelha e boi. Queimou toda a lavoura de Jó. E como não bastasse, enterrou 10 filhos, perdeu tudo que tinha, feriu de uma chaga maligna da planta do pé ao alto da cabeça. Ficou cheio de tumor, úlcera, lepra. Aí sabe o que Jó responde? O que você responderia? Olha o que ele responde. Para você, irmão, para você, André, vocês todos aí. Revelou 10 filhos, eu não estou falando... Adriano, eu não estou falando que perdeu o saco de laranja, não, aquele que a gente compra na beira da estrada. Não foi a geladeira que queimou, o menino que furou o gás. Né? 10 caixões, 10 filhos, 10. Ele não perdeu 500 reais, não, ele perdeu toda a fortuna que ele tinha. Toda. E ele não pegou gripe lá no Janjão e ficou lá, fiquei 2 horas esperando para tomar uma Bezetacil. Não, ele pegou lepra, úlcera, para o homem virou um demoniado gadareno. Aí sabe como que ele responde o problema do mal, Alexandre? Jó tirou de letra. Jó não conhecia a confissão positiva. Jó nunca leu Benihim, que rega essa laia. Sabe o que Jó responde? Gente, que é esse alarde? Peraí, nós não recebemos o bem de Deus? Sim. Não receberíamos também o mal? Naquela hora o inferno inteiro prostrou. Brrr, caiu de joelho, a capetaiada falou, nossa, acabou com o nosso plano. Recebemos o bem, saúde não vem dele? Vem. Riqueza? Vem. Camelo? Vem. Os filhos? Vem. Agora tomou, ele levou para ele. Ele termina ainda o versículo, o Senhor deu, o Senhor levou. Nu, pelado, saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Eu estou falando de 10 filhos mortos, eu estou falando de úlcera, AIDS, câncer, lepra. Eu estou falando de perder toda a riqueza, toda, milhões. Agora você não pode furar teu pneu. Não pode o teu filho apanhar na escola, perder um emprego. Você está entrando em crise, porque o meu salário não é o que eu queria. Que vale, que provação, é mesmo? Quanto que você queria? Uns 300 reais a mais. Você está em crise, depressão.
Está entendendo? Não sabe passar. Não sabe. Não pode. Pularam lá em casa. Meu filho, pular na sua, na minha, na outra. Eles ficam pulando. Eles vão pulando. E até o mundo ser mundo. Você vai pôr uma redoma, um campo de força. Eles vão entrar. Eles cavam por baixo. Eles vão pular mesmo. Só não vai pular se você morar no deserto. Meu. Você dormindo, rouba sua roupa. Fica pelado ainda. Não tem jeito. Conversa é essa? Crise. Aí Jó vai lá e fala assim, diante do velório, que é cheiro de flor, né? Velório, cemitério, não tem mais nenhum boi, nenhuma cabeça, plantação tudo queimada, o homem cheio de necrose. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu estou ensinando você, eu sei que tem na Bíblia o milagre, livramento, eu sei, mas não estou pregando isso hoje, não estou falando que não existe. Hoje eu estou ensinando você suportar o sofrimento, entender o sofrimento. E tem outra coisa também, quer ver? Vamos lá. Quem aqui já teve pelo menos um livramento? Espera aí, um livramento. Quem aqui pelo menos Deus respondeu a oração uma vez? Quem aqui já viu o poder de Deus na vida pelo menos uma vez? Levanta a mão. Agora abaixa. Agora eu vou te pegar. E quem aqui ainda está precisando ver o poder de Deus, quer ver livramento e ainda quer ver milagre? Levanta. Você viu? Não tem fim. É um atrás do outro, meu filho. Se ele resolver esse problema aí, os problemas não vão acabar, eles vão continuar. Se ele operar esse prodígio, materializar o que você quer, ele resolveu uma questão, tem outras 1000. É um ciclo vicioso que não tem fim. Então o que a Bíblia nos manda fazer é nos conformar. Formar, você vai vencer uma doença, vem outra, você paga uma conta, vem outra, você ganha uma alma, tem mais 10 perdida. Meu filho do céu, é nos conformar. Qual foi a maneira que Jesus confortou eles diante do sofrimento? Vamos ver, você vai ver com o que tem a ver com o que eu falei. Vamos lá.